Muito bem, Júlio. Olha, uma pauta que eu não imaginava que ela fosse estar caminhando ou sendo repercutida com tanta intensidade, mas o governo, a equipe do governo, ontem eu acompanhava a Voz do Brasil e acompanhava, né, o novo ministro aí do governo Lula, o rapaz lá do MST, e falando, Boulos. O Guilherme Boulos, falando dessa pauta, a presidente nacional do PT também, a Gleice Hoffmann, falando, o próprio Lula falou desse assunto, que é a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, sem a redução, obviamente, de salários. O que você pensa? Essa pauta tem alguma condição de avançar no Congresso, de passar no Congresso uma pauta como essa? Então, é um tema que ele não estava na pauta principal do governo, né? E aí começou a surgir justamente aí no Legislativo, através de alguns membros, alguns deputados, talvez para estancar um pouquinho essa sangria que o próprio governo está passando agora, né? Ontem, recentemente, aí saiu uma pesquisa de novos cenários de eleição para o próximo ano e a gente vê ali que o governo, o atual Lula, está patinando, né? Claro, se a gente colocar lá todos os comparativos, né, de primeiro turno, por exemplo, Lula está ganhando. Mas quando a gente analisa o cenário, colocando o segundo turno com candidatos específicos, seja a Michele, seja o Caiado, seja o Ratinho Júnior, seja o Tarcísio, em alguns cenários, inclusive, dá um empate técnico. E aí tu vai para a rejeição do Lula bateu 50,7%. Então, isso é muito preocupante para o governo, porque o governo tem a faca e o queijo na mão, né? O governo tem a máquina. E a direita, ainda dividida, né? Por isso que esses cenários são fracos na questão de primeiro turno de pesquisa ainda, porque não se definiu ainda literalmente quem é o candidato. O único candidato que a gente sabe que tem, de certeza, é o Lula, que vai disputar. Então, isso acaba gerando essa condição de criar novamente um tema que busque angariar votos. Então, teve a situação aí do imposto de renda, né, que foi algo positivo, mas também algo que era necessário, uma correção geral da tabela, e só foi feita essa adequação aí, essa correção apenas nas duas primeiras classes. Já foi feita a questão do auxílio gás, a bonificação de energia elétrica para, né, pessoas de baixa renda, quer dizer, precisa ser feito algo a mais. E Já temos aí quase 100 milhões de pessoas recebendo algum tipo de auxílio? Algum auxílio. Então, assim, o que precisa fazer? Então, quem não quer trabalhar menos e ganhar mais, né? Ou trabalhar menos e ganhar a mesma coisa? Eu também quero. Só que assim, qual que é o impacto que a gente vai ter isso dentro da economia? Porque aí vem, né, algum hipócrita e vai dizer que é o empresário que vai pagar a conta? Claro que não. O empresário ele vai fazer o seu custo, né, em cima de mão de obra, em cima de insumo de energia, e aí vai ter o valor X. Se eu vou ter 4 horas a menos para produzir durante a semana, automaticamente eu vou produzir menos. Só que eu tenho o meu custo fixo da empresa, do meu comércio, como é que eu vou manter? Energia elétrica? Ou o governo vai dar algum outro incentivo? Né? Então, qual é a contrapartida do governo? Ou seja, nós teremos talvez um benefício de redução, isso pode ser positivo, só que, por outro lado, os custos vão aumentar. Então, qual é a real nessa? Hoje, na verdade, a gente já vê o quê? O Brasil é o 41º em produtividade. Então, tem 40 países na frente da gente com uma produtividade maior. E aí eu gostaria de, voltando ao tema aqui, até fazer uma leitura, né, de uma declaração, e depois a gente vai discutir de quem que é essa declaração. Abre aspas. Para promover a prosperidade comum, não devemos adotar o assistencialismo. Alguns países latino-americanos adotaram o populismo e os altos benefícios sociais fomentaram um grupo de preguiçosos e aqueles que viviam do seu trabalho. Uma vez que os benefícios sociais são aumentados, eles não podem ser reduzidos. O assistencialismo, que excede as possibilidades, é insustentável e, inevitavelmente, levará a sérios problemas econômicos políticos. Fecha aspas. Aí a pergunta, vocês sabem quem falou essa frase aqui? Foi o maior mercado capitalista do mundo, que é o chinês. Não, Júlio, mas a China é comunista. Sim, a China é comunista politicamente.
Economicamente, eles são muito agressivos na questão comercial. Então, isso foi dito pelo Xi Jinping em 2021, justamente numa reunião com o Partido Comunista. Então, avaliando o cenário econômico, eles vão olhar assim, qual é o país? O Brasil é um concorrente da China? Não, né? Porque a infraestrutura do Brasil é pior que a nossa. A infraestrutura. A questão de condições de trabalho, a legislação trabalhista é muito travada aqui no Brasil, as negociações. Então, hoje o que acontece? Por que foram tantas empresas na época, ali no passado, para a China? Hoje as empresas estão saindo do Brasil para ir para o Paraguai. Então, como é que nós vamos ter condições aqui no Brasil de dar essa sustentabilidade, sendo que a gente não tem, então, algo de contrapartida do governo? Então, a ideia é muito positiva, mas é muito popular. Muito populista, né? Populista e essa questão, né? Se a gente estivesse ao nível, por exemplo, de uma Suíça, dos Estados Unidos, que produzem muito, e lá não se fala em redução de jornada, né? Não se fala em redução de jornada. Então, o país hoje precisaria trabalhar a educação forte, trabalhar a melhoria na produtividade, o incentivo à indústria. E esse tipo de ação aqui é um desincentivo à indústria, ao empreendedor de empreender, porque cada vez mais dificulta, né? Então, a gente não pode olhar só do ponto de vista de que vou trabalhar 4 horas a menos e tal, né? O discurso é muito bonito. Muito lindo o discurso. O trabalhador precisa de mais tempo para descansar, o trabalhador precisa ter mais tempo para cuidar das suas coisas, dos seus afazeres particulares, precisa ter tempo de lazer e tal, mas com 100 milhões de pessoas aí recebendo auxílio e que não querem trabalhar, né? Porque tem emprego, por exemplo, aqui na nossa região é um caso típico disso. Então tá aí essa situação. A gente agora vai aguardar o que vai acontecer na sequência, né? A Justiça vai tramitar pelo Congresso, vai ter pressão, com certeza, da sociedade civil organizada, das entidades empresariais também, para que essa pauta não avance no Congresso, né? E se avançar, é o que eu digo, é com uma medida realmente populista na questão de votos, algo que deve começar a ganhar força agora e vai entrar no 2026, que é um ano, né? Temos aí um ano eleitoral, mas aí, novamente, vem a questão da contrapartida, né? O que o governo vai dar, né? Hoje a gente vê. Por que hoje, né? Porque assim, eu posso ter uma redução de jornada, mas eu posso ter também, eu tenho que ter uma maior flexibilidade de negociação entre patrão e empregado, né? Então, se não limitar, se eu quiser fazer 2, 3 horas extras, eventualmente, tal, eu posso. Por que hoje cresceu tanto a pejotização dentro das empresas? Por causa disso, porque eu faço uma negociação direta com o empregador, né, na questão de salário, na questão de horário, flexibilidade, né, e isso me dá garantias. Então, se o governo quer ajudar, eu vou dar uma sugestão para ele, né? Acaba com o FGTS. É o que eu sempre digo, o FGTS é teu, é 8% do salário toda vez. Olha, essa semana folha de pagamento, dá uma olhada lá, quanto que é 8%, que é tirado da sua folha de pagamento e o governo pega para ele cuidar. E o dia que ele precisa, que você, trabalhador, precisa, você não consegue pegar. Aí você fica travado, né, nessas condições, gerando uma condição, muitas vezes criando uma situação de querer ganhar conta ou de negociar porque você precisa desse dinheiro. Então, assim, acaba com o fundo de garantia. A partir de janeiro, coloca isso lá para o legislativo, ele diz, o governo não vai ficar mais com esse dinheiro, ele vai ser seu. E aí a empresa vai ter que declarar lá, 8% antigo fundo de garantia. PT aprovou. Pronto, coloca lá. Isso vai ser a coisa mais feliz do mundo. Então, como dizem, né? Se o imposto de renda agora você vai ter 100, 200 reais a mais, né? Sobrando, porque o governo não vai pegar, você vai usar isso dentro da economia. O fundo de garantia da mesma forma. Esses 8% vão começar a cair todo mês na tua conta. Eu acho que é muito mais prático isso do que mexer na jornada de trabalho nesse momento. Júlio, nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta aí com mais uma edição do Analisando. Um abraço para você, até amanhã. Um abraço aos queridos ouvintes aí, até amanhã então.